Fala pessoal, tudo tranquilo? Tudo na paz? Hoje a gente vai continuar com o nosso projeto para a gente criar os nossos inimigos. Até então, o que o nosso jogo está fazendo? Só uma recapitular um pouco das aulas passadas. A gente tem os nossos objetos, que são o player, a bala e o background. Obviamente, a bullet, o projétil da nossa nave, só é executado quando a gente aperta o botão de espaço. E como que isso é programado? Utilizando eventos. Então a gente tem tecla right, left, up, down, que são as setas, faz com que o nosso jogador se mova. A gente tem a tecla space, que faz com que o nosso jogador atire a bala. E para atirar essa bala, esse projétil, a gente precisa dizer em qual posição ela vai aparecer primeiro e qual é a velocidade, qual é o ângulo que ela vai ser atirada, para que direção ela vai ser atirada. Nós temos também dois eventos que acontecem sem condição, ou seja, a partir do momento que o jogo está rodando, ele sempre vai executar, que é alterar a posição da câmera, a posição X da câmera, e alterar o deslocamento do background, fazendo com que crie esse efeito de movimento do nosso jogo. Então, se a gente der play aqui, a gente vai ver o nosso jogo, a nossa navezinha. A gente consegue mover em várias direções, consegue atirar e ao mesmo tempo o fundo está se movendo, dando essa impressão de que a gente está viajando pelo espaço. Então é isso. Até aí, tudo bem. Agora a gente vai utilizar um negócio chamado grupo de objetos para a gente criar o nosso grupo de inimigos e criar esse nosso efeito, adicionar esses inimigos ao nosso jogo. Então o primeiro passo é a gente clicar aqui em adicionar um novo objeto. Uma vez selecionado esse, selecionar sprite, dar um nome para esse novo objeto de enemy 1, ou seja, o inimigo 1, porque a gente vai ter 3 tipos de inimigos. Clicar aqui em adicionar uma animação, clicar aqui em adicionar e selecionar dentro daquela pasta onde eu já deixei lá no Moodle para vocês. É só selecionar inimigo 1. Ele vai pedir se você quer copiar esse arquivo para a pasta do seu projeto. Sim, é altamente recomendado, como eu já expliquei. Clicou aqui, clica em aplicar. Agora a gente vai fazer esse mesmo processo para o inimigo 2 e para o inimigo 3. Então clica aqui, sprite, enemy 2, adicionar uma animação, adicionar, e aí a gente tem o inimigo 2. Clicou OK, aplicar. De novo para o inimigo 3. Então, enemy 3, adicionar uma animação, adicionar, clique em enemy 3, clica OK e aplica. Ok, então agora a gente tem esses 3 inimigos, enemy 1, enemy 2, enemy 3. Agora a gente vai criar um novo grupo de objetos. Se não estiver aparecendo, pessoal, tem esse botão aqui que ele abre essa janela do grupo de objetos. Então eu vou fechar aqui só para mostrar, clicou aqui, ele abre. Tudo bem que ele abriu bem grande, mas a gente vai diminuindo aqui. Ele não deixou diminuir mais, mas tudo bem. Então vamos clicar aqui em adicionar um novo grupo. Ele vai criar com o nome group. Você vai clicar 2 vezes. Selecionar os objetos que você quer que participe desse grupo. Então a gente vai selecionar o enemy 1, enemy 2, enemy 3. Aplicar. Clicar aqui com o botão direito, renomear, e a gente vai dar o nome de enemies. Para simbolizar que esse grupo representa esses 3 objetos. E por que isso é interessante? Porque uma vez que a gente cria certos comportamentos que é comum entre os 3 tipos de inimigos, em vez da gente lá na nossa página de eventos alterar para ou criar uma condição para cada inimigo que a gente pode agrupá-los e com isso dar esse comportamento ou fazer a partir do evento. Ele vai simular ou vai aplicar essas regras do jogo em cima desse grupo de inimigos. Ou seja, para todos os objetos que são do tipo enemies, Então a gente acabou englobando eles dentro de uma categoria. E assim a gente consegue
consegue selecionar eles em eventos mais fácil do que selecionar um por um e ter que replicar um mesmo evento que só mudaria o desenho do inimigo, né? Bom, então, o primeiro passo é que se a gente está fazendo um jogo de navezinha e que você vai destruir essas navezinhas, né, esses inimigos em nave, a gente precisa também fazer a mesma coisa que a gente fez com o nosso player. A gente precisa dar uns certos comportamentos para os nossos inimigos. Então a gente vai fazer isso com o nosso inimigo 1 e depois repetir para o inimigo 2 e para o 3 assim. Então o primeiro passo é a gente clicar aqui no inimigo 2 vezes e vai ter aqui, ó, comportamentos. Clicar em comportamentos, adicionar um comportamento e aí a gente vai procurar aquele que a gente usa para dar vida, né? Ou seja, a gente vai criar um atributo, um comportamento de que os nossos inimigos têm um health, né? Uma vida que toda vez que a gente dá dano nele, ele vai perdendo essa vida, tá? Então a gente vai colocar como health igual a 100 e máximo health igual a 100, beleza? Clique em aplicar. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o inimigo 2. Clique em comportamento, adicionar um objeto, vou adicionar um comportamento, health, clicou aqui, 100, 100. Aplicar, mesma coisa para o inimigo 3. Então, inimigo 3, 2 vezes, clica 2 vezes, adicionar comportamento, health, 100 e 100, aplicar. E é isso. Ah, mas calma aí, em vez de 100, 100, vamos colocar, para tornar o jogo um pouco mais legal, vamos colocar que alguns inimigos têm uma vida um pouco menor ou diferente. O nosso inimigo 3 é o mais forte, então a gente vai deixar 150, 150. A aplicar. Beleza, então o inimigo 1, 100 de vida e máximo 100. O inimigo 2, 50 de vida, o máximo 50. E o inimigo 3, 150 de vida e o máximo 150. É isso. Beleza. Então agora a gente criou os nossos objetos inimigos e também criamos nosso grupo de objetos. Vamos dar o comportamento. A gente já deu o comportamento de vida, mas agora a gente vai fazer eventos. E o que a gente vai fazer? A gente vai criar um evento, né? Um evento de que os nossos inimigos poderão atirar, né? Só conferindo aqui. Isso. Na verdade, a gente vai fazer com que os nossos inimigos, quando são atingidos pela bala do nosso jogador, eles vão perder vida. Então, vamos lá. Base Scene. Padrão, né? A gente tem aqui a nossa lista de teclas e eventos que acontecem. Vamos adicionar um novo evento. Então, clicou, adicionou um novo evento, adicionar condição. Então, a gente vai pegar aqui enemies, todos os inimigos. Ou seja, qualquer objeto que seja do grupo de objetos inimigos, que seria o enemy 1, 2 e 3, a gente coloca aqui enemies e colisão. Então, quando esse objeto, enemies, ou qualquer desses 3 objetos, colide, ou seja, se encontra, se bate, ou seja, o seu projétil bate em algum inimigo, e aí a gente vai selecionar qual é o objeto que vai bater, o bullet, e aí a gente clica OK. Então, quando isso ocorre, quando o inimigo colide com a bullet, a gente vai fazer algumas ações. A primeira ação, a gente precisa remover esse objeto do projétil da cena. Então, a gente vai clicar em adicionar ação, clicar em bullet e clicar em exclui o objeto. OK. Fechou. Isso é uma das coisas. Então, toda vez que o bullet toca um inimigo, esse bullet é excluído da cena, deleta esse bullet. A gente vai colocar outra ação, que é quando esse rela no inimigo, a gente vai dar um dano nesse inimigo. Então vai clicar em enemies, damage object, e aí o dano que a gente vai colocar é 50. Toda vez que rela, ele vai dar 50 de dano. Feito. Até aí tudo bem. Mas agora que a gente colocou que o inimigo, né,
vai perder 50 de vida e a gente vai deletar o bullet. O que a gente precisa fazer é com uma condição de comparação se ele morreu ou não. Ou seja, se o inimigo está morto, a gente precisa deletar esse inimigo da tela. Então a gente vai adicionar um outro evento, vai adicionar uma nova condição, vai selecionar todos os inimigos e perguntar se ele está morto. Se ele estiver morto, a gente simplesmente pega esse inimigo que está morto e deleta o objeto. E é isso, né? Então a gente tem a pergunta quando o bullet bate no inimigo, rela no inimigo, a gente deleta o bullet e a gente causa 50 de dano na vida do inimigo. Quando ele está morto, ou seja, chegou a 0, a gente deleta o inimigo, né? O objeto do inimigo. Bom, por último, agora a gente precisa dar uma força para que os inimigos movam pela tela. Né? Ou seja, eles podem se mover e passar pela tela e o jogador vai ter que acertar esses inimigos. Então a gente só vai fazer isso quando a câmera estiver, ou seja, quando a câmera estiver em cima, porque a gente viu que a nossa câmera se move. Então quando a gente vai deixar vários objetos inimigos na cena, depois a gente vai mostrar para vocês, mas quando quando a câmera passa na frente do inimigo, e aí sim ele começa a se movimentar. Até então ele fica parado até a câmera chegar nele. Quando chega nele, ele se movimenta. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar um novo evento, criar uma nova condição, e aí fazer a seguinte pergunta. Pegar a posição do jogador ou do inimigo, comparar essa posição do inimigo que estiver na tela, né? Então a gente vai pegar aqui enemies. Deixa eu ver. Distância. Aqui. Então a gente vai pegar posição X, pegar o centro e comparar essa posição X e selecionar o operador menor ou igual. E o valor a se comparar é a posição da câmera X, ou seja, a posição X da câmera, mais 450, por que 450? Porque a tela tem 900 de largura. Então a gente quer saber se a câmera, se o inimigo está no centro da câmera, né? Ou seja, eu quero saber se a posição desse inimigo é menor ou igual à posição da câmera mais 450 pixels. Então, quando a câmera estiver, né? Um exemplo é assim: se o inimigo está aqui, a posição da câmera está aqui, e a diferença entre essa posição e a posição da câmera mais 450 for menor, né? Ou seja, a posição do X é menor do que esse resultado dessa conta, o nosso inimigo vai começar a se mover. A gente vai aplicar uma força nele. Então a gente vai clicar aqui na ação, vai clicar em inimigos e a gente vai adicionar uma força de ângulo. E qual é esse ângulo? 180. E qual é a velocidade? 200. E aí, clico OK. Agora os nossos inimigos, eles recebem dano, eles, quando morrem, são deletados da tela, e quando eles estão na posição X, né? Quando a posição deles é menor ou igual à posição da câmera, uma 450, eles começam a se mover em direção ao jogador. Bom, pessoal, por enquanto é só isso. Vamos testar esse efeito. E a gente vai, para testar, a gente vai clicar aqui no Base Scene e vai colocar alguns inimigos. Então vou arrastar aqui os inimigos, outro inimigo, dar um zoom aqui para pegar e colocar os outros inimigos aqui, ó. Vou salvar e dar play. Então, tudo bem que os inimigos estão bem grandes. E olha só, funciona quando eles levam dano, mas vocês viram que ele, né, os inimigos começaram a andar. Depois a gente vai diminuir esses inimigos, mas a ideia aqui
era justamente isso. Então eles andam, quando a câmera chega até eles andam, eles vão na direção do jogador. E o mais legal é que eles também recebem dano, ou seja, eles são deletados da tela, né? Então, olha só, eles são deletados da tela quando eu dou dano bastante para destruí-los. E isso é o comportamento que a gente criou nesses 3 eventos. Quando a Bullet colide com o inimigo, dá dano e deleta a Bullet. Quando o inimigo está morto, ele é deletado. E quando a posição X do inimigo é menor ou igual à posição da câmera, uma 450, os inimigos começam a andar, né? Começam a voar na minha direção. Então, pessoal, por enquanto é só. No próximo vídeo a gente vai fazer com que o jogador receba dano quando ele toca no inimigo. E é isso então, pessoal. Até a próxima.